graça e paz. Nós estamos aqui dando início a mais uma live da IBNC Jataí. Eu sou o pastor Rafael. Hoje nós vamos começar com um louvor. Esse louvor fala de esperança, esse louvor fala que porque Cristo vive, nós podemos crer no amanhã. Então eu não sei como é que tem sido os seus últimos dias, mas independente da forma que estiver sendo, esse louvor vai falar para eu e você colocarmos a nossa esperança em Jesus Cristo. Amém? Então vamos cantar ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então,
independente das circunstâncias, a nossa vida está nas mãos de Jesus e Jesus vive, e esse é o motivo da nossa esperança. A morte não é o nosso fim, esse mundo aqui é apenas um lugar de passagem, é apenas um lugar onde nós estamos temporariamente. A palavra de Deus nos chama de peregrinos, quer dizer que nós não temos uma morada fixa nesse lugar, nessa terra. Mas nós somos como Abraão, que foi chamado, e Abraão saía de lugar em lugar montando a sua tenda para que ele seguisse o propósito de Deus. Eu e você, na eternidade, nós somos chamados por Deus para um propósito. E nós precisamos guardar a fé, combater o bom combate e completar a nossa carreira. Amém? Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 21. Hoje nós vamos falar sobre a eternidade. E o título da nossa mensagem é Os Dois Caminhos para a Eternidade. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 em diante, nós vamos ver aqui Jesus Cristo revelando a João as coisas que em breve hão de acontecer. Amém? Abra seu coração para o que Deus tem para falar para você nessa noite. Que essa mensagem seja uma mensagem de esperança e também de reflexão para a sua vida, para o seu coração. Que a paz do Senhor Jesus e a graça do nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo esteja te fortalecendo nesses dias. Nós temos aí a nossa irmã Marliane online. Que Deus abençoe, minha irmã. Que Deus continue te dando força para você batalhar pela fé para a glória do Senhor. Amém? Então vamos ler a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. João diz: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as antigas coisas são passadas. E aquele que está assentado sobre o trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E ele me disse: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ele disse-me: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os medrosos, os incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém? Só até aqui no momento, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, está aqui a sua palavra diante de nós, sobre os dois caminhos para a eternidade. O Senhor é claro ao mostrar ao apóstolo João as coisas que em breve hão de acontecer. Senhor, mais uma vez, que o seu Espírito venha revelar diante dos nossos olhos uma palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é o nosso alimento. Que venha, meu Deus, alimentar nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, as nossas mentes, que sejamos nutridos pela sua palavra e fortalecidos pelo poder do Espírito do Senhor,
para que possamos caminhar com fé, para que possamos, meu Deus, independente das circunstâncias, continuar na caminhada, Senhor. Porque os dias têm sido difíceis, mas a Sua palavra diz para não termos medo, para que nós tenhamos fé no Senhor e tenhamos coragem. Senhor, Tu és a nossa força. Estamos aqui, Senhor, mesmo em meio a esses dias de pandemia, onde estamos isolados, separados, mas nós estamos nos unindo nessa live, Senhor, para buscar Sua presença, porque não há limites para a Tua palavra. Senhor, nada pode prender a Sua palavra. Senhor, nada pode parar a divulgação da Sua palavra. Meu Deus, que o Senhor venha nos ajudar nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós lemos no texto anteriormente, João aqui recebe uma revelação de Jesus Cristo. Nesse momento, João está na ilha de Patmos, exilado. Ele está lá por causa da perseguição contra ele, por ele pregar o Evangelho de Jesus. O imperador Domiciano lança João na ilha de Patmos, que era uma ilha para onde iriam os prisioneiros de Roma, os que eram considerados mais terríveis. E João ali recebe essa mensagem de Jesus para que anunciasse aos servos de Jesus o que em breve aconteceria. E esse livro aqui, Apocalipse, foi escrito por volta do final do primeiro século, por volta do ano 96 depois de Cristo. A palavra Apocalipse é grega e significa revelação. Então, esse livro é um livro da revelação de Jesus Cristo para nós. Em contraste com esse paraíso aqui mostrado no capítulo 21, se formos voltar na história em Gênesis, nós vamos ver que Deus criou o homem e a mulher. Ao criar todas as coisas também, Deus criou um jardim no Éden e colocou o homem nesse jardim, no paraíso. A Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom, é perfeito. E Adão e Eva, eles desfrutavam da presença constante de Deus. A Bíblia diz que na viração do dia, Deus vinha visitar Adão e Eva para conversar com eles. A comunhão com o Criador era plena. Não havia morte, não havia dor, não havia tristeza. Até que Deus diz para Adão e Eva que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estava no meio do jardim. De todas as árvores que estavam no jardim, eles poderiam comer. Mas da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer, porque no dia que eles comessem, certamente morreriam. E então, aquele lugar que era o paraíso, de repente a cena começa a mudar quando a serpente entra na história. Originalmente, quando Deus cria a serpente, ela era um animal perfeito, só que ela se corrompe. A serpente, ela personifica o diabo, e ela começa a conversar com a mulher e distorcer o sentido do mandamento de Deus. A mulher acaba conversando com a serpente, enganada por ela. Ela come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A mulher se deixa ser seduzida, e Adão também, que estava juntamente com ela, ele foi omisso e também comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Posteriormente a isso, só fazendo uma introdução na mensagem, aquele paraíso, aquilo que era belo, tudo se desfigurou. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus perdeu essa imagem e semelhança que foi corrompida pelo pecado. Então eles percebem que estavam nus, procuram folhas de figueira para cobrir a sua nudez e se escondem de Deus. Até que Deus, como de costume, chega procurando Adão e Eva, só que eles não estavam lá mais, onde eles tinham o costume de se encontrar. E então Deus chama Adão, e Adão diz: "Eis-me aqui, Senhor." E Deus pergunta: "O que aconteceu?" "Eu temi", disse Adão, "porque eu estava nu." E Deus disse: "Porventura você comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual disse para você não comer?"
E ali Adão começa a jogar a culpa na mulher. E depois Deus pergunta à mulher, a mulher joga a culpa na serpente. Enfim, nenhum deles assume a responsabilidade. No capítulo 3 de Gênesis, aquele paraíso é perdido. E a serpente recebe a sentença, ela recebe a condenação de Deus, que ela é amaldiçoada. E Deus diz que da semente da mulher viria alguém que pisaria a cabeça da serpente, mas esta lhe feriria o calcanhar. Esse alguém que pisou a cabeça da serpente foi Jesus Cristo. Observe que mesmo o ser humano pecando contra Deus, Deus nunca abandona o ser humano. Mesmo onde tudo parecia perdido, Deus nos dá uma promessa de redenção, onde aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Jesus Cristo veio nascido de mulher e pisou na cabeça do diabo, na cruz do Calvário. Só que também em contrapartida, é como se o inimigo mordesse o calcanhar de Cristo, e Cristo morre na cruz. Ao mesmo tempo que Cristo morre, juntamente com Cristo morre também os nossos pecados. E Jesus ressuscita ao terceiro dia para nos garantir a vitória da vida eterna. Essa é uma mensagem de esperança para o nosso coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, onde vemos choro, dor, angústia e tristeza. Muitas pessoas já perderam seus entes queridos. Esses entes queridos já partiram para a eternidade. Então a nossa conversa, a nossa fala aqui hoje é sobre a eternidade. Os dois destinos, os dois caminhos para a eternidade. A pergunta que nós fazemos essa noite é: de que forma que nós iremos para a eternidade? Muitos que já partiram, até devido à pandemia ou outra coisa que aconteceu, de que forma que essas pessoas partiram para a eternidade? Elas partiram com Cristo ou partiram sem Jesus? Então, quero gerar uma reflexão em nós, porque há dois destinos, o céu e também há o inferno. Jesus é claro, ele é enfático, ele não distorce a mensagem, ele é claro para nós. Então aqui nesse texto, o céu é um lugar da promessa para todo aquele que crê. João diz que na visão ele viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, o mar já não existia mais. E João viu a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Deus, por meio de Cristo, vai restaurar todas as coisas. Essa terra que aqui agora vivemos, o apóstolo Pedro nos escreve que ela está entesourada para o fogo. A terra e tudo que nela há não existirá mais. As coisas deste mundo são passageiras e, evidentemente, a nossa vida neste mundo também é passageira. Por isso, precisamos crer em Cristo, colocar nele a nossa esperança. Independente dos temores, independente das ansiedades, Cristo é a âncora para a nossa alma. Cristo é o nosso porto seguro. Cristo é a nossa fonte de vida. E nele nós temos a esperança. Aqui João vê a nova cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus. Quando Jesus restaurar todas as coisas, quando ele criar um novo céu e uma nova terra, a nova Jerusalém, a cidade cujo artífice e construtor é Deus, descerá do céu, e Deus habitará com os seres humanos. E nós veremos a face de Deus. Se nós formos olhar no livro de Êxodo, quando Moisés está tendo uma experiência com Deus no monte, Deus diz para Moisés, quando Moisés pede, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face, Deus diz que nenhum homem veria a face dele e ficaria vivo. Mas aqui na Nova Jerusalém, nós veremos e contemplaremos a face de Deus. A Bíblia diz, e ouvi uma grande voz do céu, no versículo 3, eis o tabernáculo de Deus que está com os homens, o próprio Deus vai morar conosco. A intenção de Deus foi de sempre estar próximo de nós. Fomos nós que nos afastamos de Deus. A todo momento, nosso coração se afasta de Deus. Não foi Deus que nos distanciou de nós.
Não foi Deus que se distanciou de nós. Fomos nós que nos distanciamos de Deus. Às vezes as pessoas pensam que Deus criou o mundo e abandonou as pessoas e deixou tudo isso aí, como diz o ditado, ao Deus dará, né, entregue. Tipo assim, vocês estão por conta. Mas não é assim. A Bíblia fala que a todo momento Deus está buscando ter contato com a humanidade, porque Deus tem prazer em se relacionar conosco. Deus tem prazer em conversar comigo e com você. Deus se interessa sim com a nossa vida. Deus se interessa com as nossas emoções. Deus se interessa com o nosso bem-estar. E para que eu e você vivamos nesse céu que está prometido na Bíblia, nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus Cristo e nos render ao senhorio dele. Então a Bíblia fala que Deus vai habitar com os homens. Deus vai morar conosco. E a Bíblia fala também: e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essas pessoas aqui são aquelas que Jesus vai falar: vinde benditos de meu Pai, possuís por herança o reino que de antemão estava preparado para vós desde a fundação do mundo. E nós receberemos a promessa de morar com Deus. Você já parou para imaginar sobre isso? Sobre como é morar com Deus? Será que existe maior presente do que esse que Deus poderia nos dar? Morar com Ele, estar sempre com Ele, desfrutar constantemente da presença dEle. E não vai ser só por um dia, ou por 2 dias, ou por 3 dias, mas vai ser por toda a eternidade. É esse caminho, é esse destino que Jesus tem para nós. E a Bíblia diz, no versículo 4, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos. Essa promessa também está registrada em Isaías, no capítulo 25, no versículo 8. Isaías 25, versículo 8. Isaías também fala sobre o que Deus vai fazer, de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. No versículo 8 de Isaías 25 diz: Ele irá tragar a morte com vitória. E o Senhor Deus enxugará as lágrimas de sobre todas as faces. E a repreensão de seu povo ele removerá de sobre toda a terra, porque o Senhor tem falado isto. Então tragada foi a morte ali na cruz. A morte foi vencida por Jesus. E eu e você temos essa promessa de que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Nós não ficaremos sem consolo. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Esse é o céu que Deus tem para nós. O paraíso, aquele paraíso que foi perdido lá no Éden, foi recuperado para nós, para mim e para você, por meio de Jesus. A justiça de Jesus nos salvou. Aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nenhum de nós éramos capazes de fazer. Ele foi e viveu uma vida perfeita. O sacrifício de Jesus foi perfeito. E nós somos salvos pelo que Cristo fez. Pela obra de Cristo, nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas somos salvos pela obra de Cristo. Então saiba que tudo isso vai passar. A tristeza está com o prazo de validade. A morte tem um prazo de validade. O choro tem um prazo de validade. A angústia nessa terra tem um prazo de validade. Os dias difíceis têm um prazo de validade. Tudo nessa vida vai passar.
Então ponha isso no seu coração, a esperança para nós. E Jesus é a nossa esperança. Pois quando eu e você fechar os nossos olhos aqui na terra, nós vamos abrir os nossos olhos no céu. No versículo 5, a palavra diz: E aquele que está assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E ele disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Jesus, ele sempre vai fazer novas todas as coisas. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Com Jesus, tudo se renova. Por isso precisamos dele. A nossa vida sem ele não tem sentido ou razão de ser. Jesus é aquele que dá o sentido para a nossa vida. Jesus é aquele que renova a nossa fé. Onde havia tristeza, ele traz alegria. E a Bíblia ainda diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Deus é tão bom que ele é capaz de fazer com que as coisas ruins lá na frente se transformem em bênção. Logo, logo, você não se lembrará mais de toda tristeza e de toda dor que você tem passado e que eu tenho passado, nenhum de nós. Lá no céu, nós viveremos felizes para sempre. Felizes para sempre. Não é um conto de fadas, como nós lemos em várias histórias, como a história da Cinderela, como a história da Rapunzel, mas é felizes para sempre que vamos viver com Jesus. Aqui não é uma história da carochinha, a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus revelada para nós. E na eternidade nós moraremos com Deus, nós viveremos com Deus. Essa é a promessa que Deus tem para nós em Cristo Jesus. No versículo 6, Jesus diz: Ele me disse, está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que estiver sedento, eu darei de graça da água, da fonte da água da vida. Então, se você tem sede de Deus, você vai ser saciado, você vai ser saciada. Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e é o fim. No original grego, essa palavra princípio é arché. Quer dizer não só aquilo que é primordial, mas é aquilo que vem em primeiro lugar, é aquilo que vem antes de tudo. Então, antes de tudo, ser Jesus já era, porque Jesus é Deus. E ele também é o fim. A palavra fim no grego é telos. Telos tem o sentido de propósito para todas as coisas. Isso quer dizer que Jesus é o ponto de partida para todas as coisas. E Jesus é o ponto de chegada para todas as coisas. Jesus é o ponto de partida do universo. E Jesus é o ponto de chegada do universo. Jesus é o ponto de partida meu e seu. E Jesus é o ponto de chegada. Esse é o nosso propósito na eternidade. E aquele que tem sede, ele vai dar de graça da água da vida. Aquele que tem fome, ele vai alimentar. Jesus disse: aquele que crê em mim não terá fome. Aquele que crê em mim não terá sede. Jesus diz no versículo 7: aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Olha que grande alegria, que grande prazer, que grande bênção que Deus está nos dando, de sermos considerados filhos de Deus. Nós que não merecíamos nada, nós que andávamos distantes de Deus, como no Éden, assim como Adão e Eva,
nós decidimos seguir nosso próprio caminho. Ao invés de seguir o caminho proposto por Deus, como ovelhas sem pastor, nós nos desviamos. E nós só encontramos o caminho de volta quando Jesus, o nosso bom pastor, nos encontra. Assim está todo aquele que está sem Cristo, perdido. Este mundo está perdido. Esse mundo precisa de Jesus. Esse mundo precisa voltar-se para Cristo. E a única forma de nós entrarmos no céu é nos arrependendo dos nossos pecados. Se eu e você queremos morar nesse lugar de paz, de bênção, nesse lugar onde não há como expressar de tanta alegria que vai ser, não haverá mais medo ou ansiedade, não haverá mais preocupação, porque a presença de Deus vai ser constante. A única forma de entrarmos nesse lugar é nos arrependendo dos nossos pecados. Precisamos deixar para trás, deixar tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que nos impede de viver uma vida com Deus. Precisamos deixar para trás, precisamos deixar aqui, porque nada trouxemos para esse mundo e nada desse mundo nós vamos levar. Então aquele que vencer, aquela que vencer, herdará todas essas coisas. Que coisas? As coisas que nós lemos, a presença de Deus, a nova Jerusalém, herdará a morada com Deus, herdará a alegria eterna. Você já parou para refletir sobre isso? Porque se nós somos filhos, nós somos herdeiros. A Bíblia diz: e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Essa é a identidade que Deus tem para nós. Deus tem uma nova identidade para mim e para você. Não de pecadores mais, não de rebeldes mais, não de desobedientes mais, mas sim de filhos de Deus, de filhas de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a identidade que nós temos em Jesus Cristo. Ser filho de Deus. Esse é o maior presente que nós poderíamos receber, sermos aceitos por Deus. Que graça maravilhosa, meus irmãos e irmãs, poder desfrutar da presença de Deus. É isso que nós teremos na eternidade. Esse Jesus que hoje nós estamos ouvindo falar sobre ele, nós o veremos. Nós descansaremos em seus braços. Não haverá mais inquietação, fadigas. Não haverá mais fardos sobre as nossas costas. Não haverá mais peso sobre as nossas costas, porque esse mundo é opressor. Esse mundo é como o Egito. Sabe quando o povo de Deus estava no Egito, que estava sendo oprimido pelo faraó? O faraó simboliza o inimigo neste mundo, oprimindo as pessoas, até que chega um momento que o povo clama a Deus, e Deus envia Moisés para libertá-los da mão do faraó. Algo interessante é que Deus, ao tirar o povo do Egito, ele enviou 10 pragas para confrontar os 10 deuses adorados no Egito. O faraó era o último deus. O faraó era considerado um deus para os egípcios. E a última praga foi justamente para confrontar o faraó, a morte do seu primogênito. É muito interessante, porque o mundo é como o Egito, é como o faraó do Egito. Teme as pragas, mas não teme a Deus. Da mesma forma, é este mundo. Teme o coronavírus, mas não teme a Deus. Teme as doenças, mas não teme a Deus. Teme as circunstâncias, mas não teme a Deus. Assim como o faraó é o mundo. Quando Moisés falava para o faraó e dizia: olha,
Deus está falando, Yahvé está falando, deixe o meu povo ir para que me adorem. Faraó dizia, quem é o Senhor? Quem é Yahvé? Eu não conheço Yahvé. Como eu deixarei esse povo ir? E Moisés vai e faz ali, lança a vara de Arão no rio Nilo e as águas do rio se tornam em sangue. Então o faraó vai e pede Moisés para que ore a Deus para que aquela praga deixe, para que o rio volte ao normal. E Moisés ora a Deus e o rio volta ao normal. E o que acontece? O faraó endurece o coração e não deixa o povo ir. Assim é o mundo. Depois que Deus removeu o coronavírus, depois que Deus dá uma solução para esse coronavírus, será que as pessoas vão buscar a Deus? Ou só estão tendo medo desse vírus? Apenas do vírus? Ou elas estão, vamos dizer, loucas para saírem logo das suas casas e viverem suas vidas normais sem Deus? Isso é uma reflexão para nós também. Depois que esse coronavírus sair, aí vai voltar o carnaval, vai voltar a bagunça, a festança, vai voltar tudo, né? Os prazeres da carne, as pessoas desenfreadamente nos prazeres da carne, não é mesmo? O mundo teme as pragas, mas não teme a Deus. O mundo teme a crise financeira, o mundo teme a crise de alimentos, mas o coração do ser humano é tão duro, mas tão duro, que não se permite ser quebrado para ser refeito. Precisamos, povo de Deus, nos arrepender dos nossos pecados. A palavra diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Precisamos confessar os pecados da nossa nação diante do Senhor. Porque mesmo em meio a essa pandemia, as pessoas não estão se preocupando umas com as outras. A política está uma bagunça em nosso país. Ao invés das autoridades se unirem para lutar contra o coronavírus, elas ficam brigando umas com as outras. Isso é uma vergonha para o nosso país. O nosso país onde a justiça é defraudada. Isso é triste demais. É muito triste e Deus está triste com isso. Precisamos rever as nossas vidas. Se quisermos morar com Deus, se quisermos viver com Deus, precisamos viver da forma que Deus espera, da forma que lhe agrada. Porque Deus tem o céu para nós. A promessa é o céu. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Deus tem prazer em que o perverso abandone o seu mau caminho. Deus tem prazer em que o homem perverso se arrependa, porque Ele é um Deus rico e misericordioso. Ele é rico em misericórdia. Ele é rico em amor. Deus não quer destruir. Não, Deus quer salvar. A Bíblia diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer nos dar a vida eterna, por isso Ele enviou Jesus. E a prova que Deus nos deu que Ele nos ama é que Ele enviou o que Ele tinha de mais precioso para nós. Como vamos rejeitar tamanha salvação? Não podemos rejeitar essa salvação. Olha o tamanho da oportunidade que Deus está dando para nós de morarmos para sempre com Ele. Nunca mais, meus irmãos e irmãs, nunca mais seremos afligidos. Ouça a voz de Jesus dizendo para você nesse momento: vinde a mim, todos que estão cansados, cansadas, sobrecarregados e sobrecarregadas, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu fardo, que é leve e suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Você que está cansado, está cansada, venha a Cristo, e Ele vai te aliviar,
Ele vai dar a paz que o seu coração precisa. Amém? Então este é o primeiro destino, é o primeiro caminho para a eternidade, o céu. Jesus é tão bom que ele nos mostra o céu primeiro. E em contrapartida, a Bíblia também aponta outro destino. No versículo 8, ele diz: mas os medrosos, os incrédulos, e os abomináveis, e assassinos, e os feiticeiros, e os devassos, e os idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Infelizmente, haverá também esse outro destino, esse outro caminho para a eternidade. Jesus falou: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. Então, quando Jesus diz que os medrosos, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos e os devassos e feiticeiros e idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago de fogo e enxofre, essa será a recompensa daqueles que decidirem viver uma vida no pecado. Aqueles que plantarem nessa terra uma vida sem Jesus, eles escolherão uma eternidade sem Jesus. Pastor, mas quem são esses medrosos? Os medrosos são os tímidos. Os medrosos são aqueles que têm medo de falar que é de Jesus. Os medrosos são aqueles que têm medo de reconhecer que é cristão, que têm vergonha de dizer que é cristão. Esses são os medrosos. A palavra nos diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Por exemplo, Mateus 8,26, nós temos uma passagem paralela ao que significa ser medroso. Olha só o que Jesus está falando em Mateus 8, versículo 26. Mateus 8, 26, a Bíblia nos diz: e ele lhes disse: por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aqui é naquele texto, quando eles estavam dentro do barco, e Jesus estava dormindo, e de repente veio uma tempestade, e eles temeram a tempestade. Eles temeram as circunstâncias. Eles foram tímidos, medrosos. Nós não podemos ser medrosos. E está aqui uma palavra de desafio para mim e para você. Não podemos temer a pandemia. Não podemos temer o coronavírus. Eu sei que às vezes nós lutamos com isso. Vem sim sentimentos de medo no nosso coração. Vem sim sentimento de pânico. Mas nós precisamos lutar contra esse sentimento de medo. Não podemos deixar que o medo nos domine, mas nós devemos andar pela fé. A fé no Senhor Jesus. Um outro texto é em Marcos 4,40. Em Marcos, capítulo 4, no versículo 40, outro texto sobre timidez, sobre medo. A palavra do Senhor diz: e ele disse-lhes: por que sois tão temerosos? Ainda não tendes fé? Então, veja que aquele que tem medo, aquele que permite que o medo o domine, observe, nós podemos até passarmos por situações que vamos sentir medo, mas aquele que é de Jesus, ele vai lutar contra o medo, ele não vai deixar o medo dominar. Então Jesus diz: ainda não tendes fé? Então, permitir que o medo nos governe demonstra falta de fé. Podemos até sentir medo, mas vamos lutar contra o medo. Amém? Então lute contra o seu medo. Não seja tímido. Da mesma forma, não seja tímida ou tímido em falar de Jesus, ao falar que você é de Jesus. Os incrédulos,
Quem são os incrédulos? São aqueles que não creem em Jesus. São aqueles que não creem na palavra. São aqueles que têm um coração duro. A Bíblia nos fala que em um determinado lugar, Jesus operou poucos sinais, porque o coração das pessoas não acreditava nele. Então, quem é incrédulo, ele está perdendo o benefício de ver os milagres de Jesus. Quem são os abomináveis do versículo 8? São aqueles que vivem uma vida de qualquer jeito, uma vida que não agrada o Senhor. Temos aí o nosso irmão Eduardo, nosso irmão Raj também entrou agora há pouco. Então, os assassinos, essas pessoas não entrarão no reino de Deus, a não ser que se arrependam. Os devassos, a palavra no grego original para devassos é porneia. Porneia são pessoas que praticam imoralidade sexual. São os fornicários, são aqueles que vivem uma vida sexual que desagrada a Deus. Na prostituição, a gente pode citar também o adultério. É um tipo de vida que não agrada a Deus. Da mesma forma, o relacionamento homoafetivo não agrada a Deus. Eu não só estou falando do relacionamento homoafetivo, mas estou falando de todos os outros pecados. Todos os outros pecados. Não estou falando só de um tipo de pecado. Porque se eu focar em um tipo de pecado, eu estou sendo hipócrita e ignorando os outros. Mas o texto está falando também dos feiticeiros. Eu estava pesquisando no original grego. Essa palavra feiticeiro, ela tem o sentido de um mago. Ela tem o sentido até de pessoas que usam drogas alucinógenas para terem contato com coisas ocultas. Isso eu encontrei numa tradução de uma Bíblia judaica feita por um judeu. E esses feiticeiros aqui também se encaixam como o tipo de pessoa que usa drogas alucinógenas para terem contato com o oculto. Também da mesma forma está falando de pessoas que vivem no consumo de drogas. Deus não nos criou para as drogas. Deus não nos criou para o alcoolismo. Não. Deus nos criou para uma vida plena com Ele. Deus nos criou para o céu. A Bíblia continua falando sobre os idólatras, aqueles que adoram imagem de escultura, e também aqueles que idolatram a si mesmos, aqueles que idolatram o seu ego, aqueles que idolatram o seu status social, aqueles que idolatram o seu emprego, aqueles que idolatram seu marido ou sua esposa, aqueles que idolatram as coisas deste mundo. Observe que idolatria não é só apenas adorar uma imagem de escultura, mas idolatria é colocar no lugar de Deus aquilo que não é Deus. Idolatria é colocar no trono do nosso coração aquilo que não é Deus. O nosso coração deve pertencer a somente uma pessoa, Jesus Cristo. E todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Há um texto que diz também, uma tradução, esses mentirosos são aqueles que amam e praticam a mentira. Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Como tem sido a nossa vida diante das pessoas? Quem sabe diante das pessoas nós mostramos ser um tipo de pessoa, mas diante de Deus nós somos outro tipo de pessoa. Então essas são características de pessoas que não entrarão no céu. E existem outras características também. Os religiosos não entrarão no reino dos céus. Aqueles que vivem uma vida mentirosa, que vivem uma vida na igreja, ele é de um jeito, fora da igreja,
ele é de outro jeito. A Bíblia fala também que os beberrões, aqueles que dão-se ao vinho, à bebida, não entrarão no reino dos céus. Então é momento de nós refletirmos de que forma que nós vamos partir para a eternidade. Como eu disse no começo da mensagem, muitos já foram para a eternidade. A pergunta que eu faço e que nós devemos fazer é como que essas pessoas estão indo? Elas estão indo em Jesus? Porque se elas forem em Jesus, elas vão entrar nos céus. Como no dia 19, por exemplo, o nosso irmão Lázaro, aquele que cantava "Ainda bem que eu vou morar nos céus", ele foi morar nos céus, nós sabemos disso. Mas e tantas outras pessoas que morreram sem Jesus? Onde essas pessoas estão agora? Então faça uma reflexão, meu irmão, minha irmã. E se você que vai ouvir essa mensagem depois ainda não entregou sua vida a Jesus, a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. Enquanto você está respirando nessa terra, você tem a oportunidade de se entregar a Cristo. Ora, reflita, o que Deus está pedindo de mim e de você é algo difícil de fazer? Será que Deus tem colocado um peso sobre as nossas costas? Será que os mandamentos de Deus são pesados? Ou é o nosso coração que todo momento quer se distanciar de Deus? Saiba que assim como a parábola da ovelha perdida e do pastor que busca a ovelha, assim Deus a todo momento está nos buscando. Foi Ele que nos encontrou. Foi Ele que veio atrás de nós. Foi Ele que deixou o céu para nos encontrar. Não fomos nós que subimos até o céu para encontrar Deus. Seria impossível fazer isso. Mas foi Deus que deixou o céu para nos encontrar, porque estávamos perdidos. Então reflita nessa noite. Deus propõe 2 caminhos para nós. Deus propõe 2 lugares onde nós vamos escolher passar a eternidade. No céu ou, infelizmente, no inferno. No lugar onde Deus não vai estar. Um lugar onde a presença de Deus não vai ser sentida. Um lugar onde o sofrimento e a dor serão eternos. Alguns estudiosos dizem que no inferno as pessoas terão as suas dores amplificadas 10 vezes mais, e isso para sempre. Eu não estou fazendo isso para causar medo, pânico ou terror, não. Eu estou apenas apresentando a realidade da Bíblia. Mas nós podemos escolher onde nós queremos morar. Escolha morar no céu. Escolha morar com Jesus. Quem sabe você fala, mas eu sou tão indigno, eu não mereço ir para o céu. Na verdade, nenhum de nós merece. Mas Ele nos dá perdão e graça. Ele nos dá esperança que nós não temos neste mundo. A nossa esperança não está neste mundo. Olha, se você tem perdido coisas nesse mundo, não se sinta um fracassado ou uma fracassada, porque a sua esperança não está nesse mundo, a minha esperança não está nesse mundo. Jesus disse que se nós perdermos a nossa vida por amor a Ele, nós ganharemos a vida eterna. É melhor nós perdermos o mundo e ganharmos Jesus, do que perdermos Jesus e ganharmos o mundo. Como diz uma música do Hillsong, uma tradução da música que eles diz Touch the Sky, tocando o céu, ou toque do céu. Uma tradução de um refrão lá diz que eu vendi meu coração e comprei o mundo, mas o Senhor deixou os céus para me ter de volta. Então sinta-se amado, sinta-se amada por Deus. Porque eu e você nos corrompemos, vendemos o nosso coração e compramos o mundo, mas Ele deixou os céus para nos ter de volta.
receba esse presente de Jesus. Receba hoje a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a sua família. Essa promessa de salvação aqui também é para a sua família. Você já imaginou você morar no céu com a sua família, com seus entes queridos? Você já imaginou isso? Então, se você quer morar no céu, se você quer que a sua família vá para o céu, se você quer que os seus amigos vá para o céu, se você quer que os seus vizinhos vá para o céu, seja um agente de transformação e fale de Jesus para as pessoas. E elas vão ver a diferença na sua vida. E elas vão querer o seu Jesus. E você vai ser um instrumento que vai levar almas para o Senhor. Eu não quero ir para o céu sozinho. Jamais. Então, vamos levar mais pessoas para os céus. Vamos encher o céu de pessoas. Amém? Então, pessoal, que fica aí essa palavra de reflexão para mim e para você. Que fica aí essa mensagem. Os dois destinos na eternidade. Qual deles nós vamos escolher? A dica que a Bíblia nos dá é: escolhe Jesus. Escolhe Jesus hoje. Escolhe Jesus agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Então, que fique essa mensagem para o seu coração. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ouvir a palavra de Deus e serem alcançadas por Jesus. Porque o propósito de Deus para nós é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus quer salvar a nossa família. Deus quer salvar a nossa casa. O propósito de Deus é com a família, tá? É a família. Veja que Ele é Pai, nós somos filhos dEle. Isso fala de família. Amém? Então vamos orar nesse momento. Quero que você coloque aí nesse momento diante de Deus toda a sua preocupação, toda a sua angústia, toda a sua dor, todos os seus medos e confie em Jesus de todo o seu coração. Senhor Jesus, obrigado por essa mensagem que é reflexiva e também é uma mensagem de esperança, porque o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o diabo e os demônios, o Senhor venceu este mundo, o Senhor venceu a morte para nos dar a vida eterna. E como nós cantamos, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Há uma esperança para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela esperança que o Senhor nos dá. Obrigado por nos salvar, Jesus. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por ser tão cuidadoso conosco. Obrigado por segurar nas nossas mãos quando estamos fraquejando. Obrigado por ser a nossa segurança. Porque as circunstâncias, Senhor, são como avalanches que querem cair sobre nós e acabar com as nossas vidas. Mas o Senhor é a nossa torre forte. No Senhor jamais seremos abalados. O Senhor é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Então, Senhor, nós queremos reafirmar a nossa fé em Ti e queremos colocar o nosso coração no Senhor, porque o Senhor nos dá a esperança de morarmos para sempre com Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro. E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.